TV Flórida, USA. Olá, estamos em mais um Conexão Brasil Entrevista, diretamente do estúdio da Flórida, aqui da TV Flórida USA, e hoje nós temos o privilégio de contarmos com a presença ilustre do senador da República, Eduardo Girão, aqui nos estúdios da TV Flórida. Senador, muito obrigado pela deferência que o senhor tem aqui com a TV Flórida USA, em nome do Otávio, o nosso presidente, e também em nome de toda a equipe daqui da TV Flórida, eu quero lhe agradecer, porque todas as vezes que o senhor está aqui no sul da Flórida, o senhor não esquece da gente. Obrigado. Quem tem que agradecer sou eu, Gerson, muito obrigado. Gratidão também, meu querido irmão Otávio, você que está nos assistindo nessa TV, que está dando o que falar, né? Uma TV com independência, conectada com o que está acontecendo no Brasil, e a gente está tendo uma carência muito grande de uma mídia independente, né? Na nossa nação. E a gente fica muito à vontade vindo aqui, né, trocando ideias com amigos, né, com pessoas que são verdadeiros patriotas, né, pessoas que estão buscando a verdade, né, e fazendo um trabalho de redenção para o Brasil. Né, que um dia os nossos filhos e netos vão perceber o tempo sombrio que a gente ainda está vivendo, está começando a abrir o sol, né? Graças a Deus os ventos estão mudando, a gente está vendo aí, acredito que passou muito pela eleição da presidência aqui dos Estados Unidos, e eu acredito que está tendo aí como a gente diz, uma rebordosa acontecendo no resto do mundo, e o Brasil vai ser contemplado também com esses ventos de liberdade, de justiça, que é isso que o povo brasileiro precisa, merece, graças às orações das pessoas, sejam católicas, espíritas, evangélicas, dos nossos brasileiros. Eu acho que está se fortificando novos tempos para o Brasil. Creio assim também, e eu vou compartilhar com o senhor, senador, algumas inquietações que a gente tem daqui, de nós que moramos nos Estados Unidos, em relação à América do Sul, de modo geral. A gente vê o momento que a Venezuela está passando, faltam poucos dias, né? Na verdade, e até sexta-feira a gente tem essa, como diz o espanhol aqui, incertidumbre, essa incerteza em relação a se Edmundo González assume, não assume. Ele está aqui nos Estados Unidos, ele veio aos Estados Unidos, conversou com o presidente Biden, e é interessante que o presidente Trump ele tem demonstrado que a expectativa da chegada dele já mudou muita coisa na geopolítica mundial, mas ele sabe que ele só pode tomar determinadas atitudes depois do dia 20. Então eu achei muito emblemático, né, que o Edmundo González ele foi primeiro à Argentina, esteve no Uruguai, veio aos Estados Unidos, conversou com o presidente Biden, se eu não me engano, há um encontro dele com o presidente Trump também, e fez contatos com Panamá, República Dominicana, e tem o apoio não somente dos países da América do Sul mais conservadores, mais liberais, mas até da esquerda. Veja que o Chile, o Peru, que são países governados pela esquerda, já se colocaram contra a presença de Maduro após o dia 10, e o próprio Uruguai, que elegeu um presidente de esquerda, também já se posicionou, não só o Lacalle-Pou, que ainda é o presidente, mas o próprio grupo que assume, ligado ao Mujica, ainda com aquele saudosismo do Mujica, também já se colocaram a favor da assunção de Edmundo González. Então, praticamente, ele se encontra encurralado. Como é que o senhor vê isso do Brasil nem ter sido visitado por Edmundo González, não ter sido sequer cogitado para assumir a liderança, né, geopolítica da região, já que é o país maior, mas que hoje, infelizmente, se coloca em cima do muro, né? A gente percebe que essas mudanças que estão acontecendo, inclusive um dado, e você é um estrategista, né? Além de um grande comunicador, você é uma pessoa que entende dessa geopolítica global, e eu acompanho o seu trabalho e percebo o seguinte, que eles notaram que o Brasil ainda é hostil, né? Ainda tem uma visão hostilizada, muito próximo a ditaduras, né? Como eles flertam o tempo todo, Nicarágua, a própria Venezuela, só em ter enviado
né, um representante para estar presente lá no dia 10, já mostra que o governo brasileiro tem um sinal completamente trocado, né? A questão de Israel com a Hamas também, né? A gente está vendo até a justiça brasileira seguir um pouco essa atmosfera brasileira antidemocrática, porque, na verdade, eles pregam virtudes, né? Mas em nome de uma democracia relativa, eles fazem o inverso, eles querem calar, eles querem censurar. E o que eu estou achando interessante disso tudo, o Paraguai também hoje, né, já retirou o embaixador lá da Venezuela. Então, eles estão isolados, né? E a gente percebe os ares, né, já de mudança no ar. Não sei, talvez você, pela sua experiência, o seu conhecimento, você saiba o que pode acontecer dia 10, mas eu estou vendo uma expectativa muito grande de libertação, né? E eu vejo o seguinte, que o Brasil vai caminhar para isso, né? A gente não tem outro caminho, vai caminhar para que possa ter a redenção do que está acontecendo, porque é uma injustiça muito grande o que a gente está vendo. Nós estamos às vésperas, conversando do dia 8 de janeiro, que eles vão fazer aquele teatrinho, né? O governo Lula, inclusive com muitas ausências já confirmadas, né? O próprio presidente... Pacheco. Coloquei aqui, coloquei agora aqui na nossa imagem, Pacheco, Lira, Alcolumbre e Mota não devem ir a 8 de janeiro. Ou seja, os que estão se colocando como futuros candidatos, e eu sei que o senhor é um dos candidatos à presidência do Senado, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas me chamou a atenção que nem o Pacheco, nem o Lira e nem os dois que são... os cotados aí para assumirem, até com apoio do governo, aparentemente, e também não querem. Ou seja, já há uma percepção na sociedade de que houve uma farsa. Está, né? Cristalizado isso, né? Eu acho que a declaração, até no desespero do ministro Alexandre de Moraes, de dizer, olha, ninguém pode comemorar, poxa, quem é que vai comemorar um golpe que nunca existiu? Uma tentativa de algo que não tinha liderança, que era as pessoas sem arma. Você sabe mais do que eu, você é coronel. Então, é um negócio que não faz um menor sentido, né? Ali é narrativa política para fazer o que eles sempre quiseram, que é perseguir adversários, seus adversários, né? O governo Lula, o Lula 3, está acabando com o país, né? A gente está vendo uma irresponsabilidade fiscal sem precedentes, nem nos governos anteriores dele, sem precedentes, né? Quebrando todas as estatais, né? Com o instinto de vingança. Até a questão, a AGU entrou com relação ao anúncio que é feito globalmente do dólar no Google, né? Eles foram lá para tentar bloquear. Então, é uma sanha, né? É uma sanha, está no DNA deles, essa questão de não deixar a verdade, mas tem uma hora que não dá para você tapar o sol com a peneira. Sabe, né? Que me chamou a atenção? Hoje eu assisti, até o Otávio, se conseguiu uma água aqui para o senador, eu assisti hoje a coletiva de imprensa que o presidente Trump fez, agora que ele foi confirmado, né? Até emblematicamente foi uma cerimônia ontem, né? No dia 6 de janeiro, e a Kamala Harris, ela que presidiu a cerimônia, e foi uma situação bem constrangedora, porque ela foi a derrotada, né? E ela mesma acaba presidindo a cerimônia. E o interessante é que o presidente Trump fala do dia 6. Obrigado. Me chamou a atenção ele falando do dia 6, porque parece que ele está falando do dia 8, senador. É impressionante, porque ele diz o seguinte, respondendo, ele disse, o senhor vai indultar, um repórter perguntou, o senhor vai indultar as pessoas que fizeram aquela insurgência? E aí, olha só o que ele respondeu. Em primeiro lugar, hoje nós já sabemos que havia mais de 20 agentes do FBI infiltrados que facilitaram e que, de certa maneira, até incitaram a entrada daquelas pessoas. Segunda coisa que ele falou, as imagens que nós temos e que agora nós começamos a observar, muitas das pessoas que foram condenadas sequer entraram no prédio, e as que entraram estavam lá tirando fotografias, etc. Como podem ser acusadas de insurgência? E ele foi além.
Ele perguntou, você já viu alguma insurgência desarmada, sem arma nenhuma? E ele ainda disse assim, várias dessas pessoas possuem armas em casa, algumas delas possuem muitas armas em casa, e nenhuma levou arma para Washington nesse dia, e nenhuma ingressou com arma. E ele ainda falou, a única pessoa que morreu naquele dia foi uma mulher, que era uma manifestante, inclusive reservista da Força Aérea, major, que tomou um tiro dentro do Capitólio, que aparentemente até parece ser um disparo acidental de um guarda, mas que, na verdade, tudo aquilo que foi criado pelo mainstream jornalístico para dizer que ali havia uma insurgência, ele mesmo agora diz, isso nós vamos investigar profundamente, porque pessoas inocentes estão pagando o preço daquilo. É claro. Parece que está falando do 8 de janeiro. E o Brasil é mais absurdo ainda, é o teatro do absurdo. Né? Porque no Brasil não teve arma, não teve morte. Aliás, a morte veio depois, do Clezão. E outras pessoas, outros brasileiros que estão com a vida destroçada. Isso tem um preço. Né? Brasileiros que estão foram embora, tiveram que se exilar do país, né? Fugindo de uma perseguição irracional, de algo que poxa, quem errou, a gente coloca. Né? Foi uma manifestação que aconteceu, uma manifestação, como aconteceram manifestações na época do governo Temer, só que até mais violentas. De incendiar, e não eram tratadas como terroristas naquele momento. Houve uma manifestação que aconteceu no dia 8 no Brasil, e está ficando cada vez mais claro como o sol, que houve uma manifestação, um sentimento de indignação do povo brasileiro de ver um presidente que foi condenado, uma pessoa que tinha sido já presidente, passou por vários escândalos, foi condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes por corrupção, lavagem de dinheiro. O Lula teve o nome citado centenas de vezes por delatores. Ou seja, tudo muito passou pela mão de... Só foi aumentando a pena. Né? Então, como o cidadão de bem não se sentir... É justo se sentir indignado. Alguns, talvez pela falta, perderam a mão, quebraram, muitas vezes até chamados pela guarda ali, olha, vem cá para se proteger, e houve ali uma... E depois não foi localizado, alguns até que quebraram, com técnicas de guerrilha, que essas pessoas... Eu participei como titular durante a CPI do dia 8 de janeiro, e vi uma blindagem do governo Lula apavorado, ocupando aquela comissão para não deixar a gente buscar o que é que aconteceu de fato, imagens negadas, Gerson. 2 anos já se passaram, e é interessante que amanhã nós teremos a super live do dia 8 de janeiro, e eu sei que o senhor vai participar conosco. Aliás, o bloco que o senhor vai participar é um bloco muito interessante, porque é sobre a atividade que foi feita no exterior para denunciar os abusos de autoridade, tudo isso que, na verdade... Que foi feita não, que nós estamos fazendo. Estamos fazendo, Mas vamos explicar até o que foi feito durante esses 2 anos e o fruto desse trabalho. Isso. Inclusive, nós estivemos juntos em Washington recentemente, lá na Comissão de Direitos Humanos ali da Organização dos Estados Americanos. Aliás, foi uma reunião muito tensa, né? Sim. Por sinal, mas não vou dar esse spoiler amanhã, eu sei que o senhor vai tratar de vários desses assuntos. Mas na super live de amanhã, que eu inclusive vou colocar aqui uma imagem para a nossa audiência, nessa super live, deixa eu colocar de novo, nós teremos muitos jornalistas. Fizemos 8 blocos de 1 hora de duração cada bloco, com 8 temas diferentes. Então, nós teremos a oportunidade de esclarecer, ou pelo menos de trazer à memória, algumas dessas incongruências que o senhor está colocando. Veja que um dos fatos assim, que mais me chama a atenção, eu lhe confesso, é o Palácio do Planalto. Porque eu sei que, para o senhor, o Congresso Nacional é a casa que o senhor olha com cuidado. Inclusive, o Clezão foi preso dentro do Senado, dentro do plenário do Senado. Isso. E eu estive na Argentina agora com as famílias de presos que foram presos dentro do plenário do Senado, junto com o Clezão. E o interessante é que nada foi quebrado. A guarda do Senado estava ao lado do Clezão. E nas poucas imagens que saíram,
né? Foi mostrado que o Clezão estava ali conversando, os caras viraram as costas para ele, ou seja, sem apresentar nenhum tipo de reação, muito pelo contrário. Mas o que me chama a atenção do Palácio do Planalto, especialmente, é que as imagens que nós temos, que foram vazadas pela CNN, diga-se de passagem, ninguém sabe até hoje quem foi que vazou. Aliás, ninguém sabe sequer quem vazou a imagem do rapaz do relógio com a camiseta do Bolsonaro, que apareceu no Fantástico no mesmo dia 8. Sim. Você veja que coisa interessante. Eu conversei com o pessoal do GSI lá para perguntar para eles sobre as imagens, e sabe o que eles me falaram? Que 24 horas depois, a Polícia Federal do Alexandre de Moraes já foi lá e retirou todas as imagens, não deixou nem o GSI investigar quem eram aquelas pessoas que tinham entrado no Palácio do Planalto. Surreal. Surreal. Nem o GSI conseguiu investigar. Então veja que o inquérito policial militar, que poderia ter esclarecido, já que é uma área sobre administração e segurança do Exército, ele foi tragado pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Então, na verdade, o que a gente tem, a CPMI, o senhor viu essa blindagem, é um trabalho de investigação completamente cheio de furos, cheio de buracos. A gente queria saber, aquelas pessoas que entraram e depredaram, por que nenhuma delas foi para Papuda? Por que nenhuma delas foi para Colmeia? Inclusive, tem imagens de mulheres ali com o rosto aparecendo. A pergunta é, por que essas pessoas não foram? E os que chegaram no final da tarde, que foram escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal. É o que pagaram o pato. É que pagaram o pato. O detalhe é o seguinte, é um festival de aberrações. Né? É uma coisa assim, é por isso que eu digo, é o teatro do absurdo. Se você pegar, o que mais te chocou foi ali o GSI e o servindo... até por causa do meu passado no Exército. O general G. Dias, que não aconteceu nada, né? Não foi preso. Servindo ali com a sua equipe café, água para os manifestantes. Aquilo foi chocante, mas para mim o que foi mais chocante, você tem razão, né? Eu mergulhei naquilo, é o nosso ambiente ali. O mais chocante para mim foi as testemunhas que nós levamos, que eles tiveram um lapso na hora de votar, por exemplo, as imagens. E o Dino foi empurrando com a barriga a coisa para não entregar, porque sabia o que tinha ali, né? Que discurso absurdo, não? Já foram apagadas, já passou o prazo do contrato. Poxa, a gente pedindo desde o começo, como você bem falou, no Fantástico estavam as imagens que eles queriam, que era interessante, mas e os pelotões lá da Guarda de Segurança Nacional? A Força Nacional estava lá equipada, armada e equipada para controle de distúrbio. 5 batalhões ali na frente. 5 pelotões. E ali as pessoas dizendo pra gente, teve uma dessas pessoas que estavam no papel, não lembro que era coronel, que disse, eu perguntei, eu fiz essa pergunta, e dava para segurar um daqueles pelotões ali, tinha condição, disse, rapaz, dava tranquilamente, mas não deixaram. E o ministro Flávio Dino estava comandando ali, e sabiam, 33 alertas, um negócio é tão escandaloso, 33 alertas lá da ABIN, mostrando dias antes, desde a sexta-feira, o que é que ia acontecer. O governo não tomou. E estava lá os pelotões e eles não mandaram lá para frente. Ou seja, eles ficaram ali de braço cruzado. E as pessoas dizendo, eu estou vendo. E a gente mostrou. Né? Mas então, sabe que essas imagens que estão sendo... e que foram negadas... Deixaram quebrar. Para mim ficou muito claro. Deixaram quebrar. Claro, foi uma armadilha. Claro, foi um arapuca, sabe? Mas essas imagens, o mais importante dessas imagens, e foi essa a maior preocupação do Flávio Dino, não foi essa questão da Força Nacional, porque essa todo mundo viu, o pessoal filmou, inclusive. Era quem estava com ele. É quem estava com ele. Por quê? Ali dentro do gabinete dele estava a vice-governadora do Distrito Federal. Pois é. Estava o coronel Klepter, que depois assumiu a polícia. O interventor estava com ele. Isso. E o G. Dias falou com ele e foi se encontrar ali com ele no Ministério da Justiça, naquele período. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: houve uma negligência culposa ou dolosa? Tudo leva a crer que essas imagens nos mostrariam uma negligência dolosa, ou seja, foi feito com intenção. Então, isso amanhã a gente vai tocar nesse assunto. Eu creio que o governo vai fazer essa cerimônia, o que é da minha avaliação, uma perversidade com essas famílias, porque já são 2 anos que nós temos pessoas que ficaram presas 6 meses, 9 meses,
ficaram com tornozeleira eletrônica, foram condenadas a 16, 17 anos. Alguns se exilaram, existem exilados aqui nos Estados Unidos que já foram chegando depois. Nós temos exilados que chegaram recentemente aqui nos Estados Unidos, que tiveram que atravessar toda a América do Sul, América Central e entraram pelo México. Então, é absurdo o que a gente está vivendo no nosso país. Só que a população, ou grande parte da população, ou não percebeu, ou está se portando como se o Brasil não estivesse vivendo um estado de exceção, mas a situação econômica agora vai se deteriorando de tal forma que até esses, vamos dizer assim, isentos, ou aqueles que não se envolveram com essa questão, começam a perceber, e eu já vi muita gente desembarcando desse governo, e aí acaba sendo um gancho para o que eu vou lhe perguntar em relação às mesas, né, da Câmara e do Senado. Embora essa questão que nos fere muito, porque eu sei que o senhor esteve, inclusive, com o deputado que está preso ainda, na verdade, ele foi preso novamente, Daniel Silveira. Daniel Silveira, junto com o Magno Malta. Eu acompanhei aquela sua entrevista. Essas perversidades que estão sendo feitas, que atinge, inclusive, senador da República, tem o próprio senador Marcos Duval, que está sendo que foi o primeiro. Foi o primeiro que lá atrás, na época do dia 8 de janeiro, ele estava na comissão representativa do Senado, e ele foi o primeiro a dizer, estão fazendo injustiça com gente aqui. Estão fazendo. Ele foi o primeiro, a gente tem que reconhecer isso. Pois é, então, ou seja, nós temos parlamentares que estão sendo hoje alcançados por vamos dizer, por esse STF hipertrofiado, e a gente tem um Congresso Nacional ajoelhado. A percepção nossa, eu só até me desculpe colocar dessa forma, mas a nossa percepção hoje é que a gente tem uma parceria entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário na pessoa ou nas pessoas dos ministros do STF, governando o país. A revelia do Congresso Nacional. Sim. Nós tivemos várias demonstrações durante o ano. Por outro lado, a gente vê que há uma distorção no Congresso Nacional que se deixa comprar. E que, pelo menos nessa legislatura que a gente está vendo, a despeito de vários senadores que foram eleitos bons, eu conheço vários dos bons senadores que foram eleitos agora, que fazem um trabalho muito bom, mas ainda são minoria, né, senador? Então, quando a gente olha hoje o Congresso Nacional, a gente tinha uma esperança na eleição agora das mesas da Câmara e do Senado, que vão acontecer em fevereiro do ano que vem. Por que é que o senhor se apresentou como candidato sabendo que há uma articulação que, inclusive, está fazendo uma junção entre oposição e situação para apoiar alguém que, na minha avaliação, eu sou até... eu vou tentar ser cuidadoso com o que eu vou falar, para não ser extremamente desrespeitoso, mas, para mim, o Davi Alcolumbre jamais deveria sequer estar no Senado. É uma pessoa que, na minha avaliação, não reúne as condições nem de ser um senador. Mas não só, ele já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já foi presidente do Senado e agora é cotado novamente. E o senhor se apresenta como uma alternativa. Explica para a gente por que o senhor tomou essa decisão. Primeiro, uma questão de dever, né? Que eu estou lá dentro, estou vendo o que está acontecendo desde 2019, vendo todos as mazelas que o Senado se transformou. O Senado se transformou num zero à esquerda, né, para o Brasil. O Senado, você foi até muito respeitoso em dizer que ele está de joelho, ele está totalmente prostrado, né? O Senado é um peso morto hoje para o Brasil, né? E eu ajudei em 2019, chegando ali, né, depois dos movimentos de rua, aquele sentimento do brasileiro, do cearense, do meu povo, né, de renovação, de querer justiça para todos. E eu ajudei a eleger o Davi Alcolumbre, junto com os outros senadores, para tirar o Renan Calheiros, que a gente já conhecia, que já era das manchetes dos jornais, escândalo de corrupção, processos. Então a gente chegou ali, né? Eu, por exemplo, nunca vim da política, não conhecia o passado do Davi Alcolumbre, ninguém tinha referência, era um senador que nunca tinha feito projeto, nunca tinha feito nada de... Né? Não chegou na vista. Então, uma conversa bonita, uma conversa muito envolvente,
né? É muito inteligente. E era uma expectativa de mudança. Inclusive, fazia Davi contra Golias, né? Era uma expectativa. Ele conseguiu ter o apoio do Bolsonaro na época. Onyx Lorenzoni foi o cara que bancou, né? E teve um movimento forte. O presidente Bolsonaro tinha sido eleito naquele momento ali. Então, o Davi conseguiu construir uma base para derrotar. Não foi fácil derrotar o Renan Calheiros. E foi uma alegria grande, né? Eu confesso que eu participei de forma muito ativa, abraçando a campanha do voto aberto. Eu fui de gabinete em gabinete de senador, que estava chegando, pedindo para assinar um requerimento do voto aberto. Ali foi uma confusão, porque aquilo foi o golpe de misericórdia para eleger o Davi Alcolumbre. Então eu acho que é até uma forma de eu reparar, né? Um equívoco na ânsia de fazer o bem ali para o país. Eu ajudei, eu votei no Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre se debruçou para o STF passar em cima e cometer as barbaridades que está cometendo, né? Durante o seu período que ele ficou como presidente, foi uma lástima o que a gente viu, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer a CPI da Lava Toga, né? Conseguimos as assinaturas, teve uma reunião ali, nós estávamos chegando 54 parlamentares chegando ali naquele momento. É o que nós vamos viver agora em 2026, uma possibilidade de grande renovação do Senado, e nós não podemos errar de novo. Não podemos. E o brasileiro acordou. Naquela época estava ainda despertando. Hoje já acordou, né? E o Davi Alcolumbre, ele teve um papel importante para matar a CPI na Lava Toga. É claro que o presidente Bolsonaro, na época, deu para trás. Foi um grande erro que cometeu. Nós tivemos já a chance de passar o Brasil a limpo, o judiciário a limpo. E o próprio Bolsonaro pediu para os senadores retirarem as assinaturas. Não sei, um acordo com o STF, eu não sei a que ponto isso. E nós estamos sofrendo por isso até hoje. Deixando claro que teve muitos pontos positivos do governo Bolsonaro. Não dá para comparar com o governo Lula, mas teve esse erro. O erro começou depois do Ramagem. A história do Ramagem ali, né? Nós começamos ali, o Brasil, a entrar numa derrocata que a gente viu. O autoritarismo crescer a partir de uma falta de postura naquela época ali do presidente. Sabe que é interessante que a gente acaba estabelecendo uns paralelismos, né? Eu já conversei com o presidente Bolsonaro sobre esse assunto. E ele admite que, se ele pudesse voltar, algumas das concessões que ele fez, tentando uma governabilidade, né? Essa palavra é tão desgastada no nosso país, né? Porque a governabilidade no nosso país, desde a época do Fernando Henrique, ela acaba nos remetendo a acordos espúrios. Essa que é a verdade. Mas aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump, no primeiro mandato dele, e ele está agora repetindo isso em várias entrevistas, dizendo que ele não vai cometer os mesmos erros que ele cometeu no primeiro mandato. Porque lá atrás, quando ele também foi travado pelo Congresso, que colocou 3 CPIs contra ele, 3 processos de impeachment contra o presidente Trump aqui. E foi interessante que o primeiro deles durou quase 2 anos e não deixou ele governar praticamente. Depois ainda teve pandemia, depois teve um segundo processo de impeachment. O primeiro era sobre a Rússia, o segundo sobre a Ucrânia. Depois se descobriu que tudo aquilo era falso e ele ainda sofreu um terceiro depois que já tinha deixado, tentando torná-lo inelegível. Quando a gente olha a história dele, olha a história do Brasil, a gente vê um paralelismo óbvio. A gente fala, nossa. Então hoje o presidente Bolsonaro, ele talvez não fizesse isso que o senhor falou, mas fez, na época, tentando ali um ajuste, até eu me lembro daquele 7 de setembro, em que havia uma expectativa no país inteiro de que ali realmente seria tomada uma atitude em relação ao STF. Ele, inclusive, citou o próprio ministro Alexandre de Moraes. Logo depois veio o Michel Temer, fez aquela carta, o pessoal tentando ajustar. Essas medidas, o senhor que era um senador dentro lá do Senado, o senhor acha, então, que, de certa maneira, a gente deu mais espaço para esse sistema ficar cada vez mais encastelado? Claro. Eu vejo que nós tivemos muitos avanços, né? A liberdade econômica do governo, a reforma da Previdência foi fundamental, né?
Mas nós tivemos ali, por exemplo, a próprio dia 8 de janeiro, eu acredito que faltou liderança para chegar e dizer, pessoal, vai para casa. Porque foi alimentado isso inconscientemente, pela falta de liderança, nós tínhamos um presidente naquele momento. É verdade. Então, tem muita gente sofrendo hoje e eu vejo que poderia não estarmos sofrendo isso, né? E só quem sabe onde o sapato aperta, eu também não quero fazer julgamento, né? Porque aquela cadeira presidencial é uma cadeira elétrica. A gente sabe que não é fácil. E ele estava num momento muito difícil. A gente percebia que até ele ficou isolado, não falava com ninguém. Foi difícil. Mas uma coisa eu tenho que lhe dizer. As minhas palavras na Jovem Pan no dia 8, inclusive que estão transcritas num documento do Ministério Público Federal de São Paulo, que pressionou a Jovem Pan pela minha demissão, junto com todos os jornalistas que foram demitidos juntos. A minha palavra foi exatamente nesse sentido, dizendo: essas pessoas estão sem liderança política por responsabilidade também do ministro Alexandre de Moraes em um aspecto. Eu não sei se o senhor vai lembrar disso, com certeza lembra. Durante a campanha eleitoral, vários dos candidatos estavam com suas redes sociais já bloqueadas. E mais do que isso, ele ameaçou não diplomar quem se aproximasse daquelas manifestações. É verdade. Então, as pessoas... Porque onde é que estavam os políticos? Porque, tudo bem, eu imputo ao presidente Bolsonaro também parte da responsabilidade. Se eles... A minha esposa, por exemplo, psicóloga, o senhor conhece a Daya muito bem, ela dizia que ele estava numa espécie de burnout e que ele estava vivendo ali um momento. Agora, eu lhe pergunto, onde é que estavam os deputados eleitos? Onde é que estava Nós tivemos deputados eleitos com milhões de votos. Onde é que estavam os senadores eleitos? Os governadores eleitos? Onde é que estava a liderança política para chegar para aquela população e dizer, olha, não é por aí. Vamos voltar para casa, vamos agora voltar para o processo da disputa política. E por que isso não aconteceu? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele foi taxativo em dizer, essas pessoas podem não ser diplomadas, e alguns que já estão na reeleição podem, inclusive, perder o mandato. E a rede social estava uma caçada implacável. Totalmente. Né? Hoje a gente está entendendo por quê. Inclusive, hoje, que a gente está conversando aqui, é um dia emblemático da história da Meta, né, do Zuckerberg, ter colocado que vai abrir mão aqueles checadores, acabou com aquela história, que eram checadores ali ideológicos. Né, do espectro político dominante, do sistema, que, na verdade, eu acho que a gente deve substituir essa palavra sistema, já está dizendo, regime. É um regime. Que hoje, no Brasil, a gente vive um regime. Né? Então, o que é que eu percebo? A gente errar uma vez, ok, faz parte, mas errar de novo. Para mim, não entra na minha cabeça a gente votar de novo no Davi Alcolumbre. Depois de tudo que aconteceu, depois do Senado ter sido, e até hoje permanece, porque ele junto com o Davi, ele junto com o Pacheco, é quem manda no Senado. Davi, hoje é o grande... Para mim, eu acho que o governo Lula terceirizou a operação de emendas parlamentares através do Davi. Ele é o grande operador. Né? Você nem vê a liderança do governo. O governo é tão fraco que deixou... O Davi está mandando e desmandando lá dentro. Né? O Pacheco, e tem já senadores dizendo lá, senadores, assim, que são senadores que têm um trabalho bonito. Olha, do jeito que está, se voltar o Davi, a gente vai ter saudade do Pacheco. Olha a que ponto nós chegamos. Porque Pacheco, pelo menos, você pode falar tudo do Pacheco. Mas ele cumpre o regimento. O regimento, ele é um cara que está ali, que a sessão, ele ouve todo mundo. O Davi, não. O Davi, eu já vi várias vezes ele passar por cima, atropelar. Então, nós vamos fazer um retrocesso? Já é um puxadinho hoje do STF e do governo Lula. O Senado hoje é um puxadinho desses dois poderes. Ou ele vai se levantar, o Senado, ou nós vamos continuar assim, ainda no ano do bicentenário, porque o bicentenário termina agora em março. Então, é a chance que a gente tem. Então, eu não entendo declaração, por exemplo, do presidente lá atrás, eu não sei se ele já repensou isso, eu acho importante a capacidade de reflexão do ser humano, né? E eu vejo que não tem cabimento apoiar o PL, apoiar o Davi Alcolumbre, né? O PL tinha que apoiar uma oposição, tinha que apoiar alguém que chegar... Ah, mas é difícil, vamos colocar a população junto.
2/3 desses senadores que estão lá vão buscar reeleição desesperadamente, porque ali é o céu. Ali é muita mordomia, ali é muita emenda parlamentar, ali é um poder muito grande. Tu acha que eles vão querer sair? Eles vão querer reeleição. Então, coloca a população brasileira que já despertou para, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, cobrar os senadores o voto aberto em alguém da oposição. No ano passado, há 2 anos atrás, eu fui candidato a presidente do Senado. Eu me lembro. E o senhor retirou Na sua última candidatura. hora, eu vi que eu tinha menos votos do que o Rogério Marinho. E pelo Brasil, disse, eu não vou aqui dividir. Vamos lá, Rogério. Aí fiz o gesto ali e apoiei o Rogério. E a gente chegou a 32 votos. Nós dois ali chegamos. Então, né? eu queria falar sobre esses 32 votos, Tá. senador. Porque há essa. Eu acho fundamental a gente esclarecer a nossa audiência sobre esse assunto. Porque o que acontece? Há uma comparação entre o Senado e a Câmara dos Deputados. E a comparação é a seguinte: foi feito esse movimento, que o senhor, inclusive, foi um dos líderes, lá atrás, de se levantar contra o Renan Calheiros, e apoiou a eleição do Davi Alcolumbre, se mostrou que era alguém completamente do sistema ou do regime, que agora integra o regime. Agora, nesse momento, o senhor retirou sua candidatura para o Rogério Marinho e ele conseguiu os 32 votos. Porém, na Câmara dos Deputados, foi feita uma composição com Arthur Lira, e o Arthur Lira, ele distribuiu as comissões, e várias dessas comissões, inclusive com o PL. Nós temos agora a própria situação da Comissão de Constituição e Justiça, que está com a Carol Detone, mas já esteve com a Bia Kicis, e inclusive a própria Comissão de Educação, que está com o Nicolas, né, que tem trabalhado ali, etc. E a pergunta que se faz é o seguinte: eu queria que o senhor esclarecesse a nossa audiência. Essa estratégia que foi adotada lá dos 32 votos, e que o Rodrigo Pacheco praticamente isolou a oposição, não deu nenhuma comissão para a oposição, até por causa do regimento, da forma como funciona o Senado, e agora tem gente dizendo o seguinte: não, peraí, vale a pena a gente compor com o Alcolumbre para não acontecer conosco de novo essa mesma situação. A pergunta que eu lhe faço de provocação é a seguinte: o que é melhor? Ficar o segundo tempo do governo Lula, o Lula 3, que está num nível já de decadência, na oposição firme, ou compor com esse grupo para tentar influenciar essa segunda fase? Perfeito, vamos lá. É uma questão no meu modo de entender, de princípios, de valores, que é o que o Brasil hoje está invertido. Os fins não justificam os meios. Vai compor com Davi Alcolumbre depois de tudo que ele fez ao Brasil, ao governo Bolsonaro? O cara, como presidente, vai fazer o quê? Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a anistia que o Brasil precisa para pacificar de verdade? Ele vai fazer um impeachment do ministro do STF que o Brasil precisa para ter o reequilíbrio entre os poderes? Aqui são duas coisas básicas que você precisa no Brasil hoje. Você vai confiar em alguém que se abaixou para o Supremo Tribunal, baixou a cabeça e deixou o Supremo fazer o que está fazendo hoje com o Brasil? Davi Alcolumbre? Baixou com tinha razão, processo, né? que tinha processo no Senado Federal, que tinha processo no Supremo Tribunal Federal, a mídia mostrou, que curiosamente, não sei se vocês perceberam, a CNN estava dando todo dia, antes do final do ano, estava dando todo dia o escândalo aí que envolvia o Davi Alcolumbre, né? Tava lá secretário dele, pessoas ligadas aí, emendas parlamentares, estava todo dia o rei do lixo, lembra disso? Lembro. Você já ouviu falar disso depois do começo do ano? Pois é. Impressionante. Impressionante. O regime parece que se fechou. Porque naquele momento eu estava vendo ali, que a esmola grande o cego desconfia, né? E a gente vive no regime. Então eu já vi rapaz ali
tem algum plano B do governo. Falavam do Jader Barbalho. Do Jader não, do filho. Renan, filho. Ah, não, do Renan, filho, tava falando do Renan. Aí é tanto filho lá, que tem o filho filho, do Jader também, né? Então, estavam querendo queimar ali o Davi, mas aí parece que tudo Aliás, voltou ao essas normal. oligarquias regionais, senador, que é uma das coisas que a nossa audiência... Pergunta cadê as esposas dessa turma? Pois é, as esposas estão nos tribunais de contas dos estados, em cargos vitalícios, ganhando um dinheiro que vai ficar... Aliás, vários governadores do Nordeste foram eleitos senadores, em vez de para o Senado, assumiram ministérios, deixaram prepostos, como aconteceu com Flávio Dino, por exemplo, deixa um preposto lá no Senado, volta no Senado por alguns dias para ganhar ali uma aposentadoria vitalícia, plano de saúde, etc., e vários deles deixaram as esposas nos tribunais de contas para, inclusive, fiscalizar as suas contas que ficaram para trás. São os valores. É um absurdo gigantesco. Agora, nós temos 2 anos e todo mundo está pensando em 2026. Aliás, esse ano de 2025 já começa as pessoas pensando já em 2026. Parece que essa eleição da mesa é uma mesa que já está sendo feita pensando em 2026. E há estratégia dos dois lados. Eu vejo que o PT, por exemplo, e alguns partidos de esquerda já estão dizendo que vão abrir mão de vagas para o Senado para cooptar o centro, vários desses partidos de centro, alguns até ligados ao próprio Davi Alcolumbre, no sentido de compor com eles governadores e senadores para tentar travar essa renovação de 2/3 que o senhor está falando. Agora, na minha avaliação, e aí eu quero lhe dizer com toda a honestidade, não me parece que vale a pena esse tipo de composição para ganhar comissões, etc., em um governo decadente e que, na verdade, quem se associar a esse governo nessa fase vai pagar um preço eleitoral ali em 2026 muito grande. Talvez fosse o momento, eu posso estar aí enganado, eu não sei, me disseram que o astronauta, né, tinha se candidatado também, eu não sei como é que está essa situação, e aí ficaria uma configuração muito parecida quando só abriu mão para o Rogério, agora tem aí o próprio astronauta, não sei se ele o senador, a gente chama de astronauta, acaba Marcos Pontes, né, que aliás é um tenente-coronel da Força Aérea também. Isso, cara espetacular. Tenho muita admiração por ele. Agora, de toda forma, o momento no país, ele é um momento que demandaria, pelo menos do Congresso Nacional, ou da parcela ainda que se salva do Congresso Nacional, antes dessa renovação que pode acontecer em 2026, não só no Senado, como na Câmara dos Deputados, a gente pode aumentar o número de deputados bons, que ali a gente tem uma parcela de bons deputados. Porém, o Senado é o grande problema. Por quê? Porque o remédio constitucional que existe para o país... E veja que a Venezuela... ela está dando um exemplo para o mundo. Não sei se vai dar certo, a gente torce para dar certo, mas a Venezuela está conseguindo, aparentemente, uma janela geopolítica de sair dessa crise da ditadura, ainda de uma maneira institucional. Fizeram uma eleição, provaram que venceram a eleição e estão tentando sair da ditadura da mesma forma o Brasil. Eu imagino, não sei se eu estou errado, a única forma do Brasil sair dessa ditadura da toga, desse estado de exceção, desse regime, é via Senado Federal. Então, dentro do Brasil, a instituição do Senado precisa se levantar. E a gente tem uma chance agora, dia 1º de fevereiro, sábado. Um sábado. Não quiseram nem esperar para chegar. Vão fazer no sábado. Quanto mais tempo demorar, é ruim para eles. Então, nós temos que assistir isso como uma final de Copa do Mundo. E no meu modo de entender, a população brasileira que já percebeu que personalismo não é bom, que precisa de pautas, são as bandeiras da vida, da família, da ética, da liberdade que deve nos levar, tem que participar. Tem que participar, seja com o astronauta Marcos Pontes, grande nome, que eu torço para que ele continue, que ele continue a sua campanha, né? Porque eu sei que a pressão que ele está tendo para desistir, né? Eu vou continuar, vou até o fim. Isso é uma eleição de 2 turnos, tá? Não tem problema. Quanto mais candidatos tiverem, melhor. Importante essa informação. Importante essa informação. Eu estou torcendo para que venha Espiridião Amin, para que venha Oriovisto Guimarães, para que venham outros nomes, para que a gente possa derrubar o Davi Alcolumbre. Porque nesse momento, quem está com a mão na taça
é Davi Alcolumbre, com apoio do Bolsonaro, e eu fico constrangido com isso, com apoio do PT. Esse filme a gente já viu quantas vezes a gente vai se enganar com isso. Então, tem uma chance. Eu acredito que tem uma chance. A população participando. Agora nossas redes sociais já começam a respirar também, né? Porque Aliás, eu vou até aproveitar essa que o senhor levantou. Talvez a nossa audiência não... O senador fez 2 menções agora, mas eu faço questão de vocês entenderem sobre o que ele está falando. Hoje, nas redes sociais, o assunto mais discutido, debatido, é a posição do Zuckerberg, que ele é o dono da Meta, né? Para quem não lembra, a Meta ela é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp também. Então veja que são ferramentas, aplicativos altamente utilizados no Brasil. E o Zuckerberg, que estava permitindo que os seus algoritmos fizessem esse tipo de censura, inclusive na mão do próprio TSE. O TSE exigiu aquilo que o Twitter Files mostrou. Isso. E que o Elon Musk sozinho se rebelou. Inclusive, o Rumble se rebelou e teve que sair do Brasil também. Nós estávamos em Washington lá, o dia que a Maria Elvira Salazar levantou a foto do Alexandre de Moraes. Estávamos lá. Nesse dia, a gente viu o dono do Rumble dizendo: eu fui obrigado a sair do Brasil. Foi. Nesse dia, a gente viu o Schallenberger explicando o Twitter Files, por que depois da compra do Twitter que o Elon Musk fez, ele começou a entrar de ponta com o STF. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes ele exigia a censura, mas que as plataformas ficassem quietas e não dissessem... Quem foi que mandou censurar? Quem foi que mandou censurar, como se fosse a própria plataforma. Olha que loucura. Agora, mas eu faço questão da nossa audiência entender... Olha só, para que você saiba do que o senador está falando. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. Então, veja que o Zuckerberg está dizendo que houve uma pressão do próprio governo americano sobre essas plataformas durante o governo Biden e ele admitiu que ele censurou, sim, por ordem do governo. Ele se ajoelhou. Mas ele disse que porque isso aconteceu aqui, países da América Latina fizeram pior, porque foi ordem judicial e eles foram obrigados a baixar a cabeça e fazer a censura. Mas ele disse agora que eles não vão fazer isso de novo. Ou seja, o mundo está mudando. E o Supremo Tribunal Federal, a única forma, a única contenção que existe a essa sanha de querer regular as redes sociais no Brasil, que o executivo, o próprio ministro Flávio Dino, à época como ministro da Justiça, disse que faria isso na marra. Isso. Disse que foi para o STF e falou que faria isso na marra de novo no STF. Isso. E quem é que pode conter isso? Somente o Senado Federal, não é isso mesmo? Por isso essa eleição do Senado é tão importante. E é importante que as pessoas participem. Que os brasileiros... Olha, se tem uma coisa, eu vou repetir, eu já repeti isso aqui no ano passado, eu vou dizer de novo. Se tem uma coisa que político respeita, qualquer político, é um povo organizado que sabe se manifestar. E a gente vê rede social. A gente acompanha a nossa página. Então, eu acredito que a população tem que dizer quem é que ela quer como presidente do Senado. As minhas propostas são claras. Pedido de impeachment nós vamos analisar. Tem 60 e poucos lá. Nós vamos pegar o mais robusto e vamos colocar para fazer análise. Não é esse o papel do Senado? Não está tendo aí denúncias robustas de juristas, de jornalistas, de parlamentares? Por que a gente não vai analisar? Deixa eu até fazer uma ressalva nessa sua observação, que para a nossa audiência, às vezes, o pessoal escapa. Muita gente diz o seguinte, mas não adianta porque não vai passar o impeachment, porque não tem número de votos suficiente no Senado. Mas só que as pessoas esquecem, senador, que quando um ministro da Suprema Corte enfrenta um processo de impeachment, ele tem que ser afastado durante aquele período. Isso, e voto para isso tem. E para isso tem. E aí é importante que, durante o processo,
haja um debate nacional sobre Perfeito. isso. Mesmo que não passe ali, lá na frente, na renovação dos 2/3, ele não aguenta um Isso. segundo processo. Isso. Então, as pessoas não entendem, mas é importante. E vai servir, você imagina, no dia que a gente abrir, nós vamos abrir, se Deus quiser, no dia que a gente abrir um processo de impeachment desse, não é caça às bruxas, não é fazer um trabalho que tem que ser feito. Teve abuso? Teve, tá aqui. Vamos analisar. No dia que acontecer isso, vai ter um efeito pedagógico. Você pode ter certeza que o pessoal vai começar a recolher o trem de pouso de ativismo que a gente tá vendo o Gilmar Mendes aí, cara. Agora, inaugurando obra. Olha a que ponto nós chegamos. É verdade. O cara tava inaugurando uma estrada do lado do governador. Tá lá, claro. Mas vou lhe dizer uma coisa. O que eu estou defendendo essa tese. Hoje nós tínhamos somente o Gilmar Mendes como um togado político. Na verdade, só tínhamos o principal deles hoje é o Barroso. Não, eu creio que hoje o principal que vai rivalizar com ele é o Dino. Flávio Dino é um político. Total. Ele foi governador, foi eleito senador, mas mais do que isso, ele é um ativista político. Ele, quando faz essa transação aí das emendas, é quase que ele se tivesse assumido a posição de líder do governo no STF. No STF, perfeito. Então, hoje nós temos o Gilmar Mendes, que é um político togado, sempre foi. E, inclusive, eu me lembro lá atrás, quando aquele debate do Mensalão, a gente viu lá o relator do Mensalão brigar com ele e falar dos jagunços dele lá de Mato Grosso. A gente vê que essas brigas, depois ele brigou com o Barroso. É difícil você saber quem é o mais ativista ali, né? Você agora fez um negócio que girou minha cabeça. Porque o Barroso foi no mundo inteiro dar declaração, nós derrotamos o bolsonarismo. Verdade. Né? O outro foi lá em Portugal e disse que nós temos, que o poder moderador é o Supremo. Que o Brasil tem como é que é? O semipresidencialismo. Rapaz, o Toffoli, que acabou com a Lava Jato. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Toffoli, para mim, Zanin e Lewandowski são advogados do partido, advogados do sistema. Eles não chegam ao nível... Do regime. São advogados do regime. É segundo escalão, coadjuvante. São advogados. Agora, Flávio Dino é outra estirpe. Flávio Dino não está lá para ser advogado, não. E ainda lhe digo mais, Gilmar Mendes é de outra estirpe. São dois políticos togados. Os outros são advogados, estão lá para defender. Mas você sabe como é que começou a esculhambação toda? 2019, você sabe quando, né? Com a história do amigo do meu pai, que o presidente era o Toffoli. Ele mandou censurar Cruzoé, entregou de mão beijada para o Alexandre de Moraes, dizer, faz o serviço. É isso mesmo. Vai lá. Ele entregou de ofício. E tá aí o inquérito até hoje. Vai completar 6 anos. Agora, em março. Né? Então, o Brasil, não existe lei. A lei é um homem que, na verdade, não é um. Na verdade, ele está sendo respaldado. E hoje, essa semana, o negócio é tão absurdo, eles perderam tanta... É uma cegueira tão louca. E isso aí, né? O mal se destrói por ele mesmo, né? A gente está vendo. Que eles tomaram essa decisão agora dos aposentados, tinham tomado da questão dos aposentados na época, valeu o voto, para não valer o voto dos indicados do Bolsonaro, né? Tanto do Nunes Marques quanto do André Mendonça, eles tomaram a decisão que os votos anteriores que estavam depositados é o que iriam prevalecer. E agora já mudaram. Porque entrou o Zanin e entrou o Dino. Então, eles... É como 2016. É como a questão da prisão em segunda instância. Eles mudam de acordo com o vento político. Desmoralizou o Supremo. O Supremo hoje, que é uma instituição importante da República, que a gente precisa dela, para o equilíbrio, precisa ter um Supremo. Mas o ativismo é tão grande, por isso que o Senado precisa conter... que virou um palco. Os caras dão entrevista, falam, os autos é o que menos importa. Eles vão na televisão, você não vê isso nos Estados Unidos. Aqui é uma descrição. Não vê em país nenhum. Você não vê em país nenhum que está acontecendo no Brasil. E o bom disso tudo é que o brasileiro entendeu. Essa semana saiu uma reportagem na Alemanha. Uma reportagem falando do poder judiciário do Brasil. Impressionante. Como os privilégios, né? Os privilégios mostraram. Mas eu volto à questão da sua eleição ou da eleição da mesa do Senado, por uma razão que, para mim, é fundamental. Quando nós estivemos juntos lá naquela audiência em Washington, eu me lembro que um assessor
de um dos congressistas ali me perguntou se ele não queria saber me chamou a atenção que ele não quis saber do Alexandre de Moraes. A Ana Paula Henkel, essa semana, estava na Oeste e ela falou que assessores de parlamentares perguntam para ela do tal do Alexandre de Moraes. Todo mundo só quer saber do Alexandre de Moraes. Mas no dia que eu estive em Washington, sabe o que me chamou a atenção? É que esse assessor não me perguntou do Alexandre de Moraes. Sabe o que ele me perguntou? Ele perguntou assim, é verdade que o presidente da República nomeou o seu advogado particular em processos criminais como ministro da Suprema Corte, que foi o Zanin? E eu falei, é verdade. Aí a segunda pergunta dele, que para mim foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida, e tem a ver com o senhor. Porque ele perguntou assim, mas passou no Senado? E eu tive que abaixar a cabeça e dizer, a cara de pau que o Lula teve de, na campanha, dizer que era contra a nomeação de ministros que tivessem amizade, ligação direta, e depois tem a cara de pau de nomear o seu próprio advogado em processos criminais. Passou no Senado. E vou lhe dizer, passou com uma facilidade impressionante. Foi. É verdade. Então, ou a gente trabalha esse Senado Federal, e eu sei que o senhor se candidatou a prefeito lá em Fortaleza, e o senhor sabe, porque eu tive essa liberdade de lhe dizer isso, que eu torcia veladamente que o senhor não fosse eleito. Porque eu Muita gente torceu. Porque eu dizia assim, nossa, o Brasil não pode, não prescinde da sua presença hoje no Senado Federal. Esse momento é muito importante. Então, eu folgo de vê-lo novamente apresentando o seu nome, mas principalmente por ter o senhor lá como uma das vozes que tem estado a nos lembrar da importância do Senado Federal, não só no bicentenário. Você pode ter certeza, né, que eu estou nos dois últimos anos meus no Senado, sou contra a reeleição por princípio. 8 anos é muito tempo para o Senado Federal, já vira acomodação. Então, mas respeito, né, não é ilegal, as pessoas podem, e muitos ali, eu acho que a maioria, acho não, tenho convicção que a maioria vai tentar a reeleição. Mas você pode ter convicção que eu estou colocando o meu nome à presidência do Senado com muita fé, com muita esperança. Estou conversando com os colegas, né? Para que eles pensem nos filhos, nos netos. Eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas você pode ter certeza que eu vou trabalhar no limite das minhas forças para que, como presidente do Senado, se conseguir chegar lá, se tiver essa participação grande da população, se tiver uma reflexão de uma liderança importante que é o Bolsonaro, de dizer, poxa, Davi Alcolumbre não tem como, né? E a gente conseguir chegar lá e dar. Por que não dá? A maioria vai tentar a reeleição, a população vai estar vendo quem está votando em quem. Por que não? Né? As pessoas sabem que eu sou equilibrado. As pessoas sabem, eu sou oposição ao governo Lula, mas eu tenho uma responsabilidade com o país. Eu mesmo já votei em matérias que vieram do governo federal, mais médicos, por exemplo, né, que a gente melhorou o projeto que veio do governo Lula. Melhoramos o projeto, a Adriana Ventura, que é do Partido Novo, lá de São Paulo, foi uma das relatoras, lá participou, e a gente conseguiu aprovar. Por que eu vou votar alguma coisa? Eu vou colocar no Senado para votar pautas importantes para o Brasil. Pode ter certeza disso, independente de onde venham. Vou colocar também o seguinte, qualquer parlamentar dos 81 senadores vai ter direito a colocar um projeto, pelo menos um, por ano, no plenário para votar. Seja do PT, do PL, de qualquer partido, o cara tem o direito, ele é senador da República, coloca o projeto, defende o seu projeto e vamos votar. Hoje fica a panelinha. Hoje é Davi Alcolumbre com o Pacheco e a panelinha deles. Vamos deixar isso acontecer? Não. Então, quem é que vai ser a voz da sociedade? No Senado Federal, bicentenário, que pode cumprir um papel de redenção no Brasil. Eu estou colocando meu nome, vou até o fim dessa vez, espero uma reciprocidade do PL, inclusive nós estamos no bloco juntos, PL Novo. Eu sou do Partido Novo, tem lá a maioria dos senadores do PL. Poxa, vamos estar juntos, a gente sabe, a gente defende o Brasil. Eu sei que tem gente do PL que não é meio PL, né, que vota com o governo. Isso, todo mundo está vendo as votações. Isso é legal, porque as pessoas acompanham. Por isso que nessas composições eu fico com o pé atrás. Ah, vou votar no Davi Alcolumbre porque esse aqui vai ser o vice-presidente. O cara é Brasil mesmo? O cara está preocupado com o projeto dele, pessoal, ou está preocupado com a anistia?
Anistia é uma das pautas minhas, básicas, né? Então, Gerson, quando você fala do governo Lula 3, quebrou o Brasil. Brasil, essa história de emenda aí, não é outra coisa, não. É porque não tem dinheiro. O governo não tem... Aí fica com firula. Fica com firula. Eu vou dizer uma coisa para você. A cara de pau é tão grande que você vê que ele criticava o governo anterior do Bolsonaro. Ah, sigilo. Sigilo, que é errado. É errado, seja de um governo ou seja de outro ter sigilo. É errado. Mas o Lula faz o quê? Colocando sigilo em tudo. Em tudo. Não é só na história da indicação do Supremo, não. Ele faz as mesmas práticas equivocadas que nós não toleramos. A sociedade precisa avançar e não retroceder. Então, eu acredito muito que o brasileiro saiu do armário com relação à questão do seu pensamento de direita, conservador. Isso a gente deve muito ao Bolsonaro, né? E a gente tem que partir para frente. A gente tem que ver boas práticas na administração, entregar a chave de cofre para Centrão. Isso a gente sabe no que dá. A gente tem que criar uma massa crítica e trazer gente nova para a política. Nós vamos ter aí eleição de 2/3 do Senado. Nós temos que trocar aquilo quase tudo. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou viajar ao Brasil, né? Você pode ter certeza, mesmo que eu possa ter algum projeto, ser convocado para algum projeto executivo no meu estado, no estado do Ceará, eu vou estar conectado com o Senado do Brasil, porque a gente vai fazer um Senado forte em 2026. Mas esse Senado forte pode começar agora. Nós temos essa janela, essa chance do dia 1º de fevereiro, para, junto com a população, com o voto aberto, e aí você lembra que me ameaçaram. Até de cassação. Não, olha, os senadores que mostrarem o voto podem ser cassados pelo artigo tal do regimento. Digo o quê, meu amigo? Se eu passar um dia no Senado e for cassado pela transparência, eu vou para casa tranquilo. A gente tem que ter o desapego a isso. Ali é um cargo, é uma missão que a gente tem. Então, vamos mostrar o voto. Os senadores mostrem o voto. Quem é que está votando é no Alcolumbre? Então, assuma que está votando no Alcolumbre, depois de tudo que aconteceu. Né? Depois de tudo que a gente está vendo aí. E assuma as consequências, porque daqui até 2026, esse time a gente já conhece. Eles não vão mudar. E isso é importante das pessoas entenderem. Eu fico perplexo de ver quem votou no Lula agora, um monte de gente agora dizendo que se arrependeu no voto, tal, etc., como se surpreendessem, como se nós não soubéssemos que a quadrilha voltaria ao local do crime e repetiria os mesmos atos. E é impressionante. E as estatais, né, Gerson? O que estão fazendo com as nossas estatais, patrocinando os projetos de poder, quebrando mesmo, má gestão, né? Então, tá sendo tempos difíceis para os brasileiros, mas eu quero dizer para você uma mensagem aqui. Estamos começando o ano de 2025, né? Feliz ano novo para você, né? A gente já percebeu novos ares e vamos continuar com oração, continuar com a ação, porque nós vamos sair dessa juntos, né? Eu tô assim muito feliz vendo essa movimentação internacional. Amanhã na live chamo você para participar, para a gente fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país e para que a gente entenda o que é que nós estamos fazendo internacionalmente, Gerson. Né? Porque na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal tinha uma ideia de que no Brasil tinha democracia. E no Brasil não tem democracia. Né? E nós estamos jogando luz, mostrando, ó, tá aqui, ó o X banido, olha o que está acontecendo com o parlamentar brasileiro, olha o que está acontecendo. Nós temos presos políticos, milhares de presos políticos. O que aconteceu com o Daniel Silveira? Foi o primeiro deles, primeiro preso político. O cara, crime de... Eu não concordo com o que ele falou. Absolutamente, da forma como ele se referiu aos ministros do Supremo, sabe? Uma forma violenta, né, de jocosa. Eu não concordo com isso. É uma questão de princípio ser humano. Discordo dos ministros, mas não acho que deva... Mas a Constituição preserva isso, que ele possa dizer quaisquer palavras, quaisquer está lá definido. Votos, palavras, opiniões. Se ele errou, que ele responda a um processo de calúnia, difamação, mas colocar o cara na prisão, fazer o que estão fazendo. Com a ressalva, novamente, do indulto, né?
teve o indulto, mas com a ressalva que eu faço de que isso só aconteceu porque a Câmara dos Deputados concordou com a prisão. Foram cúmplices. E foram cúmplices. Foi. Então, que o Senado Federal não faça isso. Eu fico vendo o que está acontecendo com o Marcos Duval, eu fico vendo o que está acontecendo hoje de senadores, até hoje, estarem sendo, de certa maneira... com medo, com receio. Ameaçados, sim, com medo. Sim. Ainda hoje, antigamente, talvez fosse ali o ministro Gilmar Mendes que pegasse o telefone e falasse com um com o outro pela própria característica dele, né, de ativista político partidário. E é importante a gente fazer essa ressalva do partidário. Agora, de qualquer forma, hoje nós temos o Congresso Nacional que eu espero tenha refletido em relação, agora o próprio caso do Van Hatten, que pode se repetir, porque ele já disse que não abaixará a cabeça para a questão de que ele tem o exercício da sua... É como uma ditadura. E você conhece as histórias de ditadura melhor do que eu. Todo mundo que se rebela e critica os poderosos de plantão está com alvo nas costas. Porque não tem lei. A lei são eles. Eles invadem, dizem o que é, o que não é, e inventam. O que a gente está vendo nesses relatórios da Polícia Federal é algo absurdo. Né? Um negócio sem pé, sem cabeça. A forma como eles tentam. É tanta coisa absurda que você fica... Rapaz, como é que pode muita gente participar de um negócio desse? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, Gerson. Uma grande oportunidade com a eleição do Senado. É difícil? É difícil. Precisa haver uma... Mas eu acredito, a gente já viu momentos que do nada aconteceu aí a Lava Jato, por exemplo. E nós estamos vendo um esquema de emenda aí que está envolvendo aí, citado como o líder do PT na Câmara, que já teve outros envolvimentos, já teve outros casos, né, que já participa. Né? A gente vai precisar ver o quê para as pessoas acordarem? E o brasileiro já está desperto para a política. E isso aí, olha, a gente vai colher esses frutos dessa coragem dos brasileiros, porque o brasileiro está tendo muita coragem. Né? E eu fico assim, eu me sinto com mais responsabilidade ainda quando eu vejo tanta gente gostar do país, tanta gente se dedicar pela liberdade. Né? Você vê pessoas comuns ali no Brasil, né? Nas ruas, né? Nas praças, na rede social, né? Dizer, rapaz, que coisa... Continue. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. A gente faz isso, né? A gente vai embora rápido. Mas os nossos filhos e netos vão ter um país livre. Estamos passando por essa turbulência, mas nós vamos vencer. É isso aí, senador. Nós já estamos no finalzinho da nossa live. Eu quero lhe agradecer. E, como sempre, né, o senhor é um otimista, e mais do que otimista, né, eu creio que o senhor é um homem que tem consciência da soberania de Deus, né, de que, por mais que o homem pense que tem as rédeas, né, nessa disputa do poder, a gente sabe que Deus intervém na história e nós temos uma fé de que o Brasil é a pátria do Evangelho, há um destino manifesto, né? Essa expressão é muito usada aqui nos Estados Unidos, mas eu creio que o Brasil ele reúne as condições geopolíticas e de sociedade, realmente, de ser um país justo, poderoso do ponto de vista econômico, mas também psicossocial. Também de ter uma população feliz, uma população com mais liberdade, e que possa se desenvolver. E a gente tem todas as condições, né, senador? Então, vamos renovar as nossas esperanças. E eu creio que 2025, aqui nos Estados Unidos, só sabe que há um sentimento, né, de que o país vai melhorar com a chegada do presidente Trump. Eu notei aqui uma atmosfera muito positiva, sabe? Eu notei uma atmosfera muito positiva e eu vou te dizer, teve a mão de Deus. Da mesma forma que no Brasil, para a gente ver outra forma de governar, né, aquele ato bárbaro da facada no Bolsonaro por milésimo ali, por uma questão, né? E ali houve uma comoção, houve uma maneira de ver, uma nova forma de fazer política. Aqui nos Estados Unidos, aquele desviar assim, ó, foi assim, ó, porque ali foi para matar. Foi. O Trump matou 2 pessoas e feriu uma terceira. Não, foi. Imagina. Não, e ali foi uma coisa que deixaram acontecer. Um pouco de... Se você vê o que ele fez isso, ó. Qual é a probabilidade disso acontecer?
E a gente pensa, né, um país tão desenvolvido quanto esse, mas tem gente falando também em lobo solitário. Até hoje não foi esclarecido como é que aquele rapaz sobe ali com um fuzil, dá aquele tiro, mata uma E as pessoas avisando, olha, tá ali, tá ali, todo mundo vendo. E não teve. E ali foi Deus, foi a mão de Deus, fez assim na cabeça dele, ó. A bala passou exatamente. Se ele tivesse milésimo de segundo, e você tá vendo a mudança. Eu discordo de algumas coisas da maneira do Trump, né, da forma dele. Eu tenho um pé atrás, eu confesso para você. Mas não dá para comparar também com a Kamala Harris, com essa cultura woke, tá aí o Trudeau. Outra notícia fantástica que a gente tem que celebrar, o ditador lá do Canadá. Então, a gente está vendo ares de liberdade. E a gente tem que celebrar as pequenas vitórias. Né? E vai chegar a nossa vitória. Vai chegar. Eu não tenho a menor dúvida. Parabéns, brasileiro, e que Deus abençoe você e sua família. Senador, uma vez mais, obrigado. Obrigado, Se querido. Deus quiser, amanhã estaremos juntos na Super Live do 8 de janeiro, 2 anos de fraude, né? 2 anos de farsa. De farsa, é isso mesmo. Até amanhã. Até amanhã, com graça de Jesus.